Zumbi dos Palmares é um dos mais importantes representantes da resistência da escravidão negra no Brasil no século XVII. Só que ele também é um dos personagens mais controversos da história do Brasil. Hoje, vamos ver um pouco da história dele. Tudo que envolve a origem de Zumbi é muito incerto, não se tem noção nem o ano de seu nascimento. O que especula-se é que ele talvez tenha nascido no Quilombo dos Palmares e que ainda criança tenha sido raptado em uma investida portuguesa. Quem estava comandando os portugueses nessa investida era Braz de Rocha Cardoso, então nisso ele raptou o Zumbi dos Palmares ainda criança, então ele teria dado o Zumbi a um padre para que ele criasse o menino. Foi então que Zumbi teria sido batizado e educado pelo padre, inclusive ele aprendeu a ler e aprendeu várias outras coisas. Com 15 anos de idade, Zumbi dos Palmares então fugiu de Porto Calvo, onde ele era criado pelo padre, e voltou para o Quilombo dos Palmares. Nessa época, quem liderava o Quilombo era o tio dele, o Ganga Zumba. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo do Brasil. Existem historiadores que dizem que no auge do Quilombo viveram ali cerca de 20, 30 mil pessoas. Em 1677, em uma investida portuguesa, Ganga Zumba foi derrotado numa pequena batalha ali. Foi então que o governador da capitania propôs a Ganga Zumba um acordo que dizia basicamente para que Ganga Zumba mudasse o Quilombo de local e também devolvesse todos os escravos fugitivos para seus devidos donos. Ganga Zumba era a favor do acordo, porém muitos quilombolas não eram a favor e um deles era Zumbi dos Palmares. Então em 1678, Ganga Zumba resolveu assinar o tratado, esse acordo de paz, para tentar acabar com esses confrontos. Mas isso gerou a ira de todas as pessoas que eram contra isso. Porque vale lembrar que boa parte das pessoas, talvez mais da metade das pessoas que viviam ali, haviam sofrido bastante da mão dos senhores de engenho. O descontentamento foi tão grande que em 1680, Ganga Zumba caiu numa armadilha e acabou sendo envenenado. Provavelmente quem fez isso foram seguidores de Zumbi. Zumbi era completamente contra esse acordo. Com a morte de Ganga Zumba, então, Zumbi assumiu o comando do Quilombo dos Palmares. Então ele resolveu se preparar para os confrontos que estavam por vir. Ele montou um exército e começou a guerrear com os portugueses. Ele começou então a fazer treinamentos e preparativos militares. Além disso, ele mandava homens de confiança a povoados e engenhos locais para conseguir armas e munições e também libertar escravos para levar para o Quilombo. Então a partir daí vieram vários confrontos entre quilombolas e portugueses. Em 1685 chegava um novo governador para a capitania e ele chegou supostamente com uma carta do rei de Portugal para fazer um acordo de paz com Zumbi que de jeito nenhum aceitou. Então, quando esse governador percebeu que ele não conseguiria vencer o Quilombo dos Palmares, ele resolveu chamar um bandeirante que era muito conhecido por suas vitórias militares, chamado Domingos Jorge Velho. Na época ele habitava o Piauí e foi uma empreitada desse camarada que resultou na destruição do Quilombo dos Palmares e posteriormente com a morte de Zumbi. Os quilombos eram nada mais, nada menos do que comunidades, Os negros, quando eles conseguiam fugir das senzalas, das fazendas, eles começavam a se abrigar nas matas. Então, eles normalmente iam para locais de difícil acesso dos portugueses. Então, quando eles começavam a chegar ali, eles começavam a fundar vilas, fazer moradias, e isso começou a se expandir até virar os famosos quilombos. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que esses negros, eles eram africanos, tá, gente? Com o passar do tempo, foram nascendo aqui no Brasil. Mas os primeiros negros a fundar os quilombos, eles eram africanos. Então a cultura, a vivência que eles tinham nos quilombos, vinham completamente da África. O Quilombo dos Palmares foi o maior dos quilombos, só que no Brasil tiveram centenas de quilombos, principalmente pelos estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Palmares foi construída em solo fértil e a agricultura era diversificada.
Eles tinham criação de animais de pequeno porte, como galinha e porcos, por exemplo, e também produziam algumas coisas, como, por exemplo, a farinha de mandioca. E, aliás, essas coisas que eram produzidas no Quilombo, eles usavam como escambo em comunidades vizinhas. Sobre o Quilombo dos Palmares, é importante ressaltar que Palmares em si era uma região gigantesca que abrigava várias comunidades, várias aldeias, e cada aldeia era conhecida como Mocambo. Então vocês percebem o tanto que o Quilombo dos Palmares era grande. Em 1630 aconteceu um evento que resultou no crescimento do Quilombo dos Palmares, e foi quando os holandeses invadiram Pernambuco. Essa invasão fez com que muitos fazendeiros abandonassem suas fazendas. Com isso, muitos escravos conseguiram fugir e acabaram indo se refugiar no Quilombo dos Palmares. Alguns historiadores atribuem o crescimento do Quilombo dos Palmares ao líder Ganga Zumba. Eles dizem que Ganga Zumba foi um excelente líder e que Zumbi dos Palmares não chegou nem perto de ser o líder que ele foi. Bom, se isso é verdade ou não, o fato é que Ganga Zumba tem uma importância histórica muito grande para o Quilombo. Zumbi dos Palmares teve escravo? Esse tema é bem espinhoso, galera, mas eu vou tentar abordar de uma forma bem bacana, tá? Alguns pesquisadores há um tempo atrás começaram a defender essa tese de que havia escravidão no Quilombo dos Palmares e que Zumbi tinha escravos. Isso ganhou mais força quando foi lançado o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil por Leandro Narlock. Narlock reuniu várias informações sobre a história do Brasil que contradizem a história oficial e reuniu nesse livro, então isso gerou uma polêmica gigantesca. Então o que eu vou tentar trazer aqui são os argumentos que sustentam essa hipótese e tentar expressar um pouco também a minha opinião, o que eu acho disso, tá bom? Lembrando que é apenas a minha opinião, você pode ter a sua, e se você quiser deixar sua opinião, pode deixar aqui nos comentários também. Afinal, esse aqui é um canal democrático. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é que dificilmente o Quilombo dos Palmares era uma sociedade igualitária. Por que eu acho isso, pessoal? Porque nós estamos falando do século XVII, pessoal. Nessa época, de fato, não tinha essa ideia de liberdade e igualdade. Essa ideia de igualdade nós temos hoje. Só que na época o mundo era completamente diferente, as ideias eram completamente diferentes. Zumbi dos Palmares e todos os habitantes do Quilombo dos Palmares viviam numa sociedade escravocrata. Fora que existem poucas fontes históricas sobre Zumbi dos Palmares, não se sabe nada sobre ele. Para vocês terem uma ideia, não se sabe nem como é que era a aparência dele. Muito menos sobre o Quilombo dos Palmares, onde os habitantes não tinham estudo, não tinha nenhuma forma de escrita, então não tem como saber como é que era a vida ali. Por isso que eu acho um erro tanto afirmar que era uma sociedade igualitária, quanto afirmar que tinha escravidão ali. Simplesmente não tem como saber. Até mesmo o fato de Zumbi ter sido entregue e educado por um padre, existe muita controvérsia, não existe certeza nem se isso realmente aconteceu. E o lance da escravidão, de ter escravidão no Quilombo dos Palmares, é por causa da origem dos negros. Os negros eram africanos e na África havia escravidão entre os negros. Só que a escravidão entre os africanos era uma escravidão por questões de identidade cultural. Eles não se identificavam como africanos. Eles se identificavam por outras coisas, como por exemplo pela família, pela etnia, pelo clã, por coisas desse tipo. Então era completamente diferente. Além de que tinha a questão também de hierarquia, né? Quem estava mais acima na hierarquia, quem estava mais abaixo na hierarquia. Então tinha tudo isso. Tinha vários modos de um indivíduo se tornar escravo na África. O mais famoso dele era através de guerras. Aliás, essa questão da guerra, ela foi uma das principais maneiras de um indivíduo se tornar escravo. Basicamente era quando um povo perdia a guerra, aqueles prisioneiros de guerra se tornariam escravos. Uma curiosidade é que na África a riqueza era ditada pela posse de escravos e gado, e não de terra. Então quando tinha uma guerra, eles visavam principalmente o tanto de escravos que eles poderiam adquirir. Então, isso era uma grande diferença entre a África e a Europa. Na Europa, eles visavam a terra. Então, se a gente for traçar uma diferença entre a escravidão que era praticada na África antes dos portugueses, é que era uma escravidão basicamente doméstica. Quer dizer que o escravo ele não era uma mercadoria, na verdade ele era um braço a mais. Isso na colheita, na pecuária, na mineração e na caça. Além disso, era um guerreiro a mais nas campanhas militares. Mas aí com a chegada dos colonizadores portugueses, essa prática passou a ser mercantilista. Então o que acontecia é que o negro africano vendia o negro escravo para os portugueses. Então é basicamente daí que vem a defesa de que se o negro
que tinha uma hierarquia maior, escravizava quem era mais abaixo nessa hierarquia, e os negros que viviam aqui no Brasil, que eram foragidos, eram africanos, então se torna um pouco óbvio que eles iriam levar esse mesmo sistema para dentro do Quilombo dos Palmares. Mas e se não, cara? E se de fato a comunidade dos Palmares fosse uma comunidade igualitária? Se eles passaram pelo sofrimento e resolveram fazer uma comunidade livre? Eu acho difícil. Mas pode ter acontecido. O fato é que, se tinha escravidão mesmo diferente da escravidão praticada pelo branco português dentro do Quilombo dos Palmares, é muito evidente de que Zumbi, um líder do Quilombo, teria seus servos, teria seus escravos. Mas isso é apenas uma hipótese. O fato é que não sabemos nem se ele teve ou se ele não teve. Mas se ele teve escravo ou se ele não teve, ele não foi um herói nem um vilão, ele foi apenas um homem vivendo na sua época. Zumbi dos Palmares foi um grande líder militar e de fato ele lutou contra a opressão portuguesa. Em 1675, Zumbi dos Palmares comandou um contra-ataque para combater as tropas do sargento Manuel Lopes Galvão. Acontece que esse sargento tinha conquistado um dos principais mocambos. Então, com cerca de 20 anos, ele se mostrou um grande líder militar e ele conseguiu expulsar os portugueses dali. Então, já aí, o nome dele começou a crescer, né? Começou a entrar em ascensão entre os moradores do Quilombo. Depois que Ganga Zumba morreu, ele começou a reforçar o exército, começou a fazer treinamento militar, ele começou a expandir muito as forças militares do Quilombo dos Palmares. Então ele tinha já uma visão estrategista, uma visão militar muito forte. Um funcionário português fez até uma descrição de Zumbi na época que diz o seguinte: chefe de um dos mocambos, Zumbi era um negro de singular valor, grande ânimo e constância rara, cuja indústria, juízo e fortaleza aos nossos serve de embaraço e aos seus de exemplo. Foram 66 incursões portuguesas ao Quilombo dos Palmares de 1602 a 1694. E como nós vimos anteriormente, quem derrubou o Quilombo dos Palmares foi o bandeirante Domingos Jorge Velho. Zumbi dos Palmares teria se ferido nessa batalha, mas ele teria conseguido fugir. Então passou um tempo em que as tropas portuguesas caçavam eles sem nenhum resultado de encontrar. Até que chegou um momento em que eles pegaram um de seus comparsas, e aí esse camarada resolveu abrir o bico. Levou os soldados até Zumbi e ele teria sido então esfaqueado até a morte. O governador da capitania na época até resolveu cortar a cabeça dele e colocou na praça pública para que todos vissem que Zumbi na verdade não era uma lenda, não passava de uma fraude. Em novembro de 2017 foi lançado uma HQ sobre o Quilombo dos Palmares. É um romance gráfico feito por Marcelo de Salete, que é professor e historiador, além de ilustrador. Aliás, esse trabalho veio depois de 11 anos de pesquisas. O nome do trabalho se chama Angola Janga, que é um nome alternativo de Palmares. Angola Janga, na verdade Palmares, foi como um reino africano dentro da América do Sul. Essa HQ, ela trata sobre a história do Quilombo dos Palmares, da situação dos negros, com um toque de ficção. Se vocês quiserem adquirir a HQ, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Existe uma HQ também um pouco mais antiga, eu acho que de 1995, que fala sobre a história de Zumbi dos Palmares e está disponível na internet. Inclusive, se você quiser ler online, eu vou deixar o link aqui também na descrição. É bem bacana, principalmente para você que gosta de histórias em quadrinhos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre Zumbi dos Palmares. Se você gostou, não esqueça de deixar o like para fortalecer meu trabalho. Se você for novo, se inscreve no canal, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E não esquece, cara, me segue lá no Instagram, eu sempre estou colocando imagens bem interessantes também por lá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!